Depois de muitos anos de curiosidade, eu decidi embarcar no universo de Duna e agora eu quero começar a conversar com vocês sobre esse universo que, apesar de ser uma imensa ficção científica, traz muitos elementos do mundo real. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Duna, o primeiro da primeira trilogia. Como uma bela ficção científica, a gente vai sair de um simples planeta e embarcar em todo o universo. Porque neste universo a gente tem um imperador. E esse imperador, digamos que é o grande chefe de casas maiores, que tem as menores e as maiores. E as maiores comandam cada um dos planetas. Dentre esses planetas, tem um governado pelo Leto Atreides, que certo dia ele é convidado para tomar conta de nada menos, nada mais do que Arrakis, também conhecido como Duna. Este planeta que é responsável por todo o sistema monetário do universo, porque dentro deste planeta, que se parece como um grande deserto, tem uma substância que rege todo o universo. É uma substância que ela comanda todo o sistema monetário e político de todos os lugares. Então é como se quem governasse Duna também, de certa maneira, aumentasse o seu poder. Só que o Leto Atreides não imagina, ou imagina, né, de certa maneira, que aquilo na verdade é uma armadilha. Mas ele tem um valor tão assim, digamos que ele tem um dever tão forte com aquilo que ele acredita, que ele embarca nessa jornada mesmo sabendo que esse tiro pode sair completamente pela culatra. E aí o que eu tenho para dizer para vocês é que o filho dele, também conhecido como nosso protagonista, se chama Paul Atreides. E ele precisa ir com a sua família, a mãe dele, a Jéssica e tudo mais, para esse novo planeta de Arrakis, que é totalmente contrário ao que eles viviam, porque o planeta ao qual eles comandavam era regrado de água, chuva, enfim, era um planeta água, enquanto Arrakis é completamente terra e deserto e seco e tudo isso, quase que sem vida. E quem detinha o poder de Arrakis? Era justamente os Harkonnen, que são os grandes vilões da história. E que, de certa maneira, também, isso não é spoiler, tá, gente? É início do livro. Estão totalmente mancomunados com o imperador para tentar destruir a família Atreides, que tem crescido demais. Então, é como se o imperador os colocasse nessa emboscada a fim de fazer com que o poderio deles, que está cada vez aumentando e colocando o seu próprio império em risco, diminuísse. E lembra que eu falei da mãe do Paul? Porque é importante a gente pensar sobre ela. E para entender Duna, eu preciso trazer essas camadas separadas até para você se sentir melhor contextualizado. Porque se a gente pega esse livro e simplesmente mergulha dentro dele sem ter essas noções, a gente vai se perder. Porque não é um livro muito simples de ser lido. Ele é complexo, ele é bem político. Mas voltando à mãe do Paul, a Jéssica, ela é uma Bene Gesserit. E o que é uma Bene Gesserit? Basicamente, digamos que, grosso modo, elas são bruxas. E elas são um grupo de mulheres que elas só podem ter filhas, gerar filhas mulheres para gerar próximas Bene Gesserits. E elas detêm todo o poder de escolher como vão ser produzidos os próximos chefes de estado dessas casas maiores, digamos assim. Só que existe uma grande lenda que o primeiro homem que nascer de uma Bene Gesserit, porque lembra que eu falei para vocês que elas só podem gerar meninas? Existe a lenda de que o primeiro filho gerado por uma Bene Gesserit vai ser uma pessoa extremamente forte e que vai mudar a história do império como um todo. E o qual, né? Quem é o filho da Jéssica com o Leto Atreides? O Paul Atreides, um menino. E aí a gente chega na história com toda essa tensão. Ele vai sobreviver? Ele é o escolhido? Será que ele realmente é essa pessoa dessa lenda? Ou ele realmente só foi um erro?
ou de certa maneira o ego da Jéssica, que foi inflado bastante, de ela achar que seria capaz de gerar esse escolhido. E aí a gente tem todo esse contexto político dessa família que precisa chegar em Arrakis, sendo que é um país, um planeta totalmente violento, que também tem uma população muito aparentemente violenta, que é chamada de Fremen. E aí a gente já puxa o gancho para digamos que a pegadinha no nome deles. Fremen se escreve F-R-E. E aí dá pra gente fazer a liga de que a gente também poderia ler esse nome se tivesse mais um E, como Free Men. Então, de certa maneira, é uma população que não se rende. É uma população, assim como o nome sugere, uma população de homens livres que fazem a sua própria política, que cuidam do seu próprio planeta, independente de quem esteja no poder. E quem estava no poder? Os Harkonnen. Lembra que eu comentei para vocês? Então, por causa disso, digamos que os Harkonnen, junto com o Imperador, têm a esperança de que os Fremen acabem destruindo os Atreides, junto com o plano que eles mesmos têm de tomar o controle de volta de Arrakis, como se não fosse eles que tivessem o dado, para conquistá-los e ainda por cima destruir essa casa que tem cada vez mais crescido. E é nesse contexto político que eu falo que esse livro ele traz muita realidade, porque esses jogos de poder e essas disputas, quando os políticos tentam, de certa maneira, subjugar algum povo que está crescendo demais, seja com mentiras, seja com motins mesmo, é muito real. Coisas que acontecem no nosso próprio planeta, entre os países, entre as nações. E a gente tem muito enraizado isso dentre os povos. Outra questão muito latente também, Duna, que precisa ser comentada, é justamente sobre Arrakis e toda essa questão do deserto. Porque o Frank Herbert, que quem escreveu essa trilogia, acho que mais uma ou duas depois dessa, porque quem continua o mundo de Duna hoje em dia são os herdeiros dele, mas enfim, ele mesmo era muito voltado a essas questões de ecologia e como ele acreditava que a gente está destruindo o nosso planeta ao ponto de que vai chegar um momento em que não vai existir mais nada disso. Então é como se, através de Duna, ele também tentasse fazer uma crítica ao como a gente tem vivido e feito uso da questão natural do nosso planeta, o quanto a gente tem se perdido. E ele teve essa ideia justamente numa dessas andanças que ele tinha muito para observar toda a ecologia do planeta. Agora, lembra que eu disse para vocês que o Paul é mais ou menos um fruto de uma grande lenda, de um grande mito? A gente também consegue trazer muito essa realidade para o nosso planeta e refletir sobre como, quando a gente tem essa questão do mito, da lenda, o quanto as pessoas elas se sentem atraídas por isso, quase como se elas não pudessem fugir. E o Paul, nesse livro, ele é muito assim. É como se todo o contexto em volta dele, desde seu nascimento, o puxasse como um imã para essa questão do ser mito. Como se ele não pudesse fugir, até mesmo quando ele tenta, porque ele tenta se desvencilhar daquilo, mas ele acaba percebendo que todo mundo ao redor enfatiza isso. E a gente tem muito isso quando a gente fala sobre possíveis messias e voltas de seres no nosso mundo, etc e tal, a gente percebe o quanto a população em volta acaba endossando toda essa lenda, né, como se realmente existissem escolhidos. Eu não tô falando aqui sobre religião, eu só tô trazendo um paralelo pra gente conseguir refletir sobre as temáticas nessa história, mas é como se toda a população, ao mesmo tempo, enfatizasse todo esse mito, o deixando forte ao ponto de ele se tornar personificado. E a questão que fica muito latente nessa história é: o Paul é realmente essa pessoa ou ele foi criado pela sociedade? Será que ele é realmente esse mito predestinado, o grande escolhido?
ou toda a população em volta dele o conduziu, quase até o empurrou para esse resultado, sem que ele pudesse ter escolha. E aí Duna acaba nos mostrando o quanto a política e a religião estão interligadas. E isso é muito real, até o nosso mundo. É só a gente olhar em volta, até mesmo no nosso cenário político atual, e perceber o quanto a religião influenciou e até mesmo influencia na política. Quase como se a religião por si só, essa questão do mito propriamente dito, direcionasse a política, como se ela conduzisse para onde a população tem que caminhar. E é por isso que eu diria que o Poe, ele é até mesmo manipulado. Sendo ou não esse mito propriamente dito, ele é manipulado por todo um sistema que, mais do que acreditar em uma lenda, ele está propenso a agir sobre qualquer coisa para que essa lenda se concretize, independente do que aconteça ou com quem. E outra temática muito importante desse livro é a gente pensar sobre o colonialismo, justamente por conta dos Fremen. Digamos que eles são os povos originários daquele planeta. Só que eles estão sendo colonizados, seja pelos Harkonnen, seja pelos Atreides, ou seja pelo Imperador, ou quem quer que seja que tome conta daquele planeta. E dá pra gente trazer muito essa simbologia do povo que é usado como massa de manobra, tentam, né? Porque os Fremen lutam o tempo todo contra isso, até mesmo a favor de uma independência deles, mas tem como a gente trazer esse simbolismo e esse paralelo com o modo com que os colonizadores, principalmente os Harkonnen, eles entram naquele planeta para tirar tudo que tem dali. E não porque eles se importam de fato com esse planeta, porque a gente percebe que os Fremen, eles efetivamente eles se importam com aquele planeta, eles se importam com os vermes, eles se importam com toda a vida que existe ali e acreditam que aquele planeta, ele tem muito mais capacidade de muito mais vida. Só que os colonizadores o tempo todo, com o discurso de que querem o melhor para o planeta, na verdade, eles simplesmente querem tirar aquela especiaria, todo aquele poderio, arrancar da Terra tudo que aquele planeta tem a oferecer, com base no dinheiro, no poder que eles mesmos querem deter. E assim, a gente tem a construção desse mito do Poe, que na verdade, aos meus olhos, acaba sendo uma vítima do grande sistema que a religião conduz através até mesmo da política. É um livro cheio de camadas, cheio de temáticas extremamente importantes, reais e tocáveis. E eu me diverti muito lendo essa história. Fazia muitos anos, como eu disse pra vocês, que eu queria ler Duna, mas eu não tinha coragem porque o livro é imenso. Eu nem sei quantas páginas tem esse aqui, ó. 700 e pouco, 600 e pouco. Mas no Kindle eu acho que era 1000, porque eu demorei muito pra ler. Mas assim, eu me diverti a beça, fiquei muito feliz de ter lido. Aqui eu acabei comprando o box, eu mostrei pra vocês no vídeo que eu mostrei o que eu comprei na feira da USP. E aí, mais pra frente, eu vou postar pra vocês do segundo e do terceiro. Eu não pretendo ler as próximas trilogias, pelo menos não por enquanto, mas eu me diverti muito lendo essa. Vocês já leram Duna? Eu sei que parece um pouco complexo, e de certa maneira é mesmo, só que é um livro que vale muito a pena ser lido, principalmente por essas temáticas que a gente pode tanto contextualizar com o nosso próprio mundo. E eu acho de verdade que vocês iam se divertir, porque eu amei. E é isso, gente. Caso vocês tenham gostado do vídeo, vou pedir, por favor, para deixarem o like aí embaixo. Se inscrevam também para ver mais vídeos como esse, a continuação dessa trilogia. Obrigada por assistirem e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.